Do ponto de vista de rotina de gestão, é, é importante que, acho que a parte mais importante dessa parte de gestão são os KPIs, né? Então, eu gosto de pensar nos KPIs como se eles fossem um painel de instrumentos não, o dashboard, né? Com KPIs, ele é um painel de instrumentos de um avião, né? Então, quando você olha para o painel de instrumentos do avião, você sabe se ele está indo para baixo, se ele está indo para cima, se ele tem algum problema na turbina, né? E por isso é importante que tudo esteja sempre bem à vista, né? Que as pessoas consigam ver esse painel, as pessoas envolvidas com aquele processo consigam ver esse painel. Né? E partindo da definição dos KPIs, é muito importante que as metas estejam vinculadas, né, calcadas com o histórico de KPIs desse time. Né? E aqui é sempre importante lembrar que o melhor benchmark é sempre você mesmo. Né? Se você melhora sempre o seu próprio resultado, você está evoluindo. Obviamente, você não vai simplesmente negligenciar os benchmarks que já existem, mas o melhor benchmark de todos é sempre você mesmo. Né? Sem definir esse KPIs, eu não consigo melhorar. Então, eu não consigo ter um processo de melhoria contínua. Né? E é muito importante que esses KPIs não dê trabalho para se gerar e manter esses KPIs. Né? Se eu tiver que sempre exportar um negócio, fazer um tratamento manual num dado, a minha operação vai ficar carente desse, desse dado e eu não vou conseguir manter esse dado visível para todo mundo. Né? Então é sempre importante utilizar ferramentas que exportem esses dados ou que tragam dashboards da maneira mais automatizada possível. Né? É, do ponto de vista de indicadores, a gente tem dois grandes tipos aí. Né? Tem indicadores de volumetria, que vão falar de quantos itens eu tive. E aí é muito importante para que esses itens sejam categorizados por tempo, por cliente, por canal de entrada, enfim, para que você consiga fazer essa análise cruzada. Mas eu queria focar um pouco mais em indicadores de processo mesmo, que são basicamente dois indicadores que dizem muito sobre uma operação, que é o indicador de throughput. Basicamente, ele é o número de chamados ou de itens, né, resolvidos sobre o número de criados. Então, isso vai dar uma razão, a gente espera, próximo de 1. Se ela que vai me dizer o quanto eu estou conseguindo dar de vazão para naquele processo, tá? Então, o throughput ele é muito importante para quando você quer medir uma redução ou um aumento de estoque de um chamado. Por exemplo, se analisar dentro de uma categoria qual que foi o meu throughput de itens daquela categoria, né? Throughput são uma ferramenta muito legal de KPI para gestão para meta de curto prazo. Para você pensar assim, gente, a gente tem que melhorar o throughput nas próximas 2 semanas porque o nosso estoque tem aumentado em X%. Né? E aí, consequentemente, se eu tenho muito estoque, a probabilidade de eu entrar em gargalo e ter uma operação que não flua é muito alta. Né? Além disso, a gente está falando de lead time. O lead time é uma outra componente, um outro tipo de medição, que eu vou falar o tempo de duração, né? Uma diferença de datas entre data de fim e início. Né? Então, a data de fim menos a data de início. Lead time pode ser em horas, em dias, enfim. Mas é um tempo que um item demora para ser processado dentro do meu processo. Tá? Isso também pode ser categorizado, enfim. Mas a grande importância dele é você medir o tempo que se demora para entregar um valor para um cliente. Né? E isso pode ser analisado do ponto de vista macro, fazer um lead time total do processo, mas também de pequenas etapas desse processo para você analisar a eficiência. Tá? Ainda sobre rotinas de gestão, né, tem um livro que eu gosto muito, que é o Remote, que é o do pessoal da 37 Signals lá. É um livro muito bom sobre produtividade no geral, né? O foco dele é bastante em trabalho remoto e tal, mas ele é um livro muito legal que ele gera alguns insights bem bacanas sobre produtividade no geral. E uma coisa muito bacana que esse livro traz é uma frase sobre reuniões, né? Ele fala que reuniões são como sal na comida. Se não tiver sal na comida, ela fica sem graça. Mas se tiver muito, estraga. Então, é muito importante achar esse meio termo, né?
Se você tem muita reunião no seu processo, pode ter certeza que tem muita coisa errada. E muita coisa não vai se definir de maneira adequada, né? Então, esse equilíbrio entre as reuniões é uma coisa muito importante. Por que a gente trouxe esse negócio? Porque a gente tem aqui, queria trazer 3 modelos de reuniões com equipes, né? O primeiro modelo é o modelo de reuniões diárias, ou seja, o grande objetivo dela é resolver os impedimentos e os gargalos num processo, tá? De uma maneira bem concisa e micro, né? E acompanhar as atividades. Então, o grande script dela é o que você fez desde a última, o que você vai fazer até a próxima e se existe algum impedimento, tá? E o papel do líder nessa reunião é conseguir remover esses impedimentos, né? Ele atua como uma interface com outros times, com outras equipes ou até articulando a própria equipe para resolver esses impedimentos. Nas reuniões semanais, o objetivo já é acompanhar o andamento operacional no nível mais macro, né? E aí aqui eu estou falando de acompanhar indicadores e acompanhar a execução de processos, de projetos, né? Então, basicamente, qual que seria uma proposta aí de script, de pauta para essa reunião? Acompanhar os planos de ação passados, o que a gente tinha combinado para fazer, o que a gente fez. Vamos ver quais são os resultados que a gente teve até agora, de novo. Verificar se a gente teve algum desvio que mereça uma montagem de um plano de ação e fazer essa montagem. E trabalhar com os avanços de processos de projetos estratégicos, né? E aí, depois, na próxima reunião, eu já faço análise dos planos de ação definidos na reunião anterior e assim por diante, tá? É importante nos 3 tipos de reunião, garantir a frequência, garantir que você sempre faça essas reuniões, porque gestão se faz com muita disciplina, né? E nessas reuniões semanais, o grande papel do líder é fazer análise de resultado, né? Então, ele olhar o resultado e facilitar a criação do plano de ação pela equipe, né? Mais para frente a gente vai ver como que a gente trabalha com gestão de crise, né? Mas o papel do líder nessa etapa aqui não é tanto de mandar, mas sim de facilitar, de construir, sempre trazendo a perspectiva do que a empresa espera daquele líder, né? Já nas reuniões mensais, a gente está falando que o grande objetivo é consolidar o trabalho do mês e aí fazer o vínculo com a estratégia da empresa, né? Então, tem um reporte aí para outras equipes e diretoria nesse cenário, né? Então, já nas reuniões mensais, eu já não estou falando só do meu time, estou falando da interface do meu time com outras equipes também, né? Um script é o reporte de resultados, a apresentação dos planos de ação que foram feitos ao longo do período e a discussão da evolução dos processos, dos projetos estratégicos, né? E o grande papel do líder de operação nesse cenário é mostrar a visão de médio prazo para outras equipes, né? Mostrar para outras equipes da empresa qual é a visão de médio prazo daquele líder para aquele time, né? Que é muito importante, uma dica muito importante que muita gente negligencia para reuniões com essas equipes, é sempre ter uma pauta, tá? É um gasto energético muito grande fazer reunião semanal. Então, se você não tem uma pauta pré-definida, se você não tem um dashboard que você vai ler o dashboard de uma maneira corrida, vamos falar assim, gasta-se muito tempo e a reunião fica muito improdutiva, né? É importante ser quase que uma maquininha de fazer reunião, porque essas reuniões elas são muito custosas, né? Para a empresa. Uma dica legal de reunião também é um processo que a gente faz de sabatina, né? A sabatina é uma ferramenta muito boa para você conseguir manter qualidade de processo, né? E padrão desse processo. Uma coisa aqui. Então, se a sabatina for feita de maneira correta, a equipe sai muito mais unida dela, tá? E qual que é a ideia aqui? É ter o foco sempre no processo e não nas pessoas, né? No começo, esse negócio parece que a gente está fazendo finger point, né? Apontando o dedo para as pessoas, mas não. Na verdade, tem que sensibilizar as pessoas de que a gente está focando no processo, né? E qual que é o processo da sabatina? Com toda a equipe na sala, numa call, né? Você abre uma ferramenta de processo, por exemplo, uma ferramenta de ticket ou uma ferramenta de workflow, né? E aí você sorteia um número de item. Sei lá, pega os números das últimas semanas, mais ou menos, e chuta lá, 9.427.
Você abre o briefing com todo mundo. E aí você faz o time avaliar aquele atendimento com relação a duas coisas. Ao processo. Então, os campos que precisam preencher foram devidamente preenchidos? Estão preenchidos de maneira correta? Não estão preenchidos? O tempo, né? Com relação aos tempos, né? O cara abriu isso tal hora, a gente conseguiu responder tal hora. Foi adequado? Né? E do ponto de vista de comunicação, o padrão de escrita, o padrão de comunicação que o time espera, está adequado? O fluxo de comunicação, né? Quantas vezes aquilo foi comunicado, se ficou batendo e voltando, enfim, está adequado para o que os nossos clientes esperam? Né? E a gente espera que com isso todo mundo se conscientize de uma maneira igual sobre esse fluxo de processo e você garante que o playbook esteja sempre mantido. Então a saída de uma sabatina mal feita não, né? Com resultado inadequado, ela é um refino e uma melhoria no padrão e no playbook de processo.